essa consciência apurada, você nunca vai me ver desanimado. Você nunca vai me ouvir reclamando de nada. Sabe por quê? Eu sei quem me chamou. E eu sei o valor que eu tenho na presença dele. Porque ele está me dizendo que eu sou propriedade exclusiva dele. Então passa o que eu passar. Venha o que vier, não importa. Eu sou propriedade de Deus. E você também, meu irmão. Passe o que passar. Venha o que vier. Você é propriedade de Deus. Não tem como andar desanimado. Não tem como andar cabisbaixo. Não tem como bloquear, andar com um bloqueio na cabeça, limitando essas situações. O que passou, passou. Parte para a vitória hoje. Aleluia. Fecha os teus olhos assim. Oh, reflita nisso. Vós, porém, sois raça eleita. Você foi eleito. Você foi eleito sem você fazer campanha. Você foi eleito porque Ele te amou. Ou você foi eleito sem abrir a boca. E digo mais, você foi eleito estando morto e morta nos seus delitos e pecados. Ali Ele já nos elegeu. Eu vou salvar essa alma. Por amor, aleluia, eu vou salvá-lo. Vou transformá-lo, vou transformá-la. Ou ele vai ser o meu sacerdócio real. Ela vai ser minha sacerdotisa real. A minha nação santa. E eles vão entender isso e vão regozijar na minha presença. Não fique preocupado com o que se perdeu. Não fique preocupado com o que se passou. A nossa preocupação é: conserva a tua alma salva na presença do grande Rei Jesus. Porque o que se perdeu Ele pode trazer de volta. O que se passou Ele pode trazer de volta. A alegria, a paz, o gozo. A única coisa que nós devemos nos preocupar é em agradar ao Rei. Cadê você que veio? Aleluia. Vamos louvar Ele. Oh, você está seguro, você está segura na presença do Senhor. Oh, por isso que o rei Davi, ele dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. É aqui que você recebe palavras de vida eterna. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele não te deixa nunca. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Quantos são salvos? Deixa eu ver. Quantos são salvos? Vamos ver uma prova cabal na vida de uma pessoa salva. Vamos ver uma prova nessa manhã cabal na vida de uma pessoa salva. Uma prova cabal está em Apocalipse capítulo 7 e versículo de número 9. Uma prova cabal da vida de uma pessoa salva. Tem a ver, meus irmãos, com adoração isso aqui. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 9 diz: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Versículo 10, aqui está a prova cabal. E clamavam com grande voz, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A prova cabal, meus irmãos, de uma pessoa salva é que ela adora com a voz. É que ela adora a Deus com a sua voz. Não é com baixa voz, é com grande voz. Não é cochichando, mas é adorando. Não é com a boca fechada, mas é verbalizando. Então vamos louvar de novo, para ver se realmente aqui tem gente salva. Deixa eu ver aí. Vamos lá, em teus braços, em teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 Eu recaio em tua graça. É os seus salvos te louvando, Senhor. Aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, glória a Deus, aleluias. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado por nos ensinar cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por agradecer o Senhor em tudo. Conforme disse, em tudo dais graças. Obrigado, Senhor, por tudo. Por tudo. Obrigado. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para conosco. Em tudo damos graças ao Senhor, ó Pai. Por esse momento da nossa vida, graças ao Senhor.
pelos problemas que passamos e vencemos graças ao Senhor, pelos problemas que estamos enfrentando graças ao Senhor, pelo problema que vai ser enfrentado e resolvido, damos graças ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos já começar a preparar para a mensagem da noite. De manhã é uma mensagem que nós vamos aprender. E se Deus permitir, nós vamos preparar já para a mensagem da noite. Diga assim, no capítulo 7 de Apocalipse, 144 mil da tribo de Israel foi selado. Diga assim, no capítulo 14 de Apocalipse, o Cordeiro desceu no Monte Sião, e na presença do Cordeiro estavam os 144 mil. Diga assim para o seu irmão, eles não pararam, eles enfrentaram os problemas, eles não desanimaram, e lá no final eles estavam com o Cordeiro. Prepara o seu coração para desde manhã até a noite, porque Deus vai bradar na tua alma. Não pare, não desiste. Jesus conta comigo e contigo. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Deus abençoe, irmão Samuel, irmã Débora. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos, caso alguém vá nessa manhã contribuir, já vamos orar para o Senhor receber e santificar nossas contribuições. Senhor, que o Senhor continue abençoando e santificando as nossas contribuições e santificando o que ficou em nossas mãos. Ó Pai, isso é um ato de fé e de obediência. Por isso, ó Deus, nós trazemos diante de Ti as primícias do louvor, da adoração e também as primícias, ó Pai, das nossas finanças. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva, pelas portas que o Senhor abriu, em nome de Jesus. Amém. Se alguém vai contribuir nessa manhã, dá um sinalzinho para o irmão André, e já vamos, os irmãos vão contribuindo, vamos dividir nossas classes. Então vamos lá, o discipulado primeiro, que já vai sendo encaminhado, também os pré-adolescentes, as crianças, e os adultos vão estar aqui com o pastor Fernando, que já vai se posicionar aqui. Deus seja louvado. Deus abençoe. Tudo bom, pastor Fernando? Tudo bem? Deus, tudo jóia? Fica da paz aí. Deus te usa em nome de Jesus. Amém, pastor. Aleluia. Um alquinho santo aqui, como diz o Esse álcool aqui é um alquinho santo. Glória. Até que liga aqui para o senhor, quando o senhor vai saudando aí. Aleluia. Tá. Graças a Deus. A paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que bênção ver a irmã Neidinha aqui, né? A irmã Neide caiu, né? Mas glória a Deus, já está aqui, está forte já, né? Deus é fiel, né, irmã? Glória a Deus que a irmã já está aqui recuperada. Foi só um susto. Glória a Deus. Meus irmãos, continuando estudando os livros, falando dos reis de Judá, hoje nós vamos falar dos reis derradeiros, os últimos que estiveram sobre a liderança das tribos do sul do reino de Judá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, para começarmos. Slide número 23, por gentileza. Abrisse a sua Bíblia em Abacuque, capítulo número 3. Abacuque, capítulo número 3. O slide nós vamos ler primeiro é o número 23. Aleluia. Quando pede esses livrinhos
Dura coisa pedir. Se achar Abacuque, é difícil, 3 capítulos. Amós, né, pastor? É umas coisas meio... É difícil achar, né? Queridos, vamos ler Abacuque, capítulo número 3, versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Amém, meus irmãos? Abacuque escreveu esse livro, e essa parte que nós lemos aqui, ele escreveu exatamente perante ao que ele estava vendo que estava acontecendo em Israel, na tribo do sul, em Judá. Ele estava vendo o que estava acontecendo e ele já previa o que iria acontecer, que viria a fome. Porque, lembrando que nós falamos na semana passada, ele estava com o Egito vindo do sul, e ele estava vendo Babilônia vindo do norte. Ele estava sofrendo uma opressão, e ele já temia o que viria a acontecer. Nós vamos acabar num cativeiro. Isso aqui vai ter um fim logo. Assim como aconteceu com a tribo do norte, que estava exilado na Síria, assim também acontecerá conosco, porque nós estamos oprimidos de adversários. E não tem como nós vencermos diante do que está acontecendo. Abacuque escreveu esse livro perante a muito medo. Que nós venhamos, queridos, a escrever livros em nossas vidas perante todas as pressões que vêm contra nós, que nós olhamos como Abacuque olhou. Ainda que falte qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa, eu adorarei e esperarei no Senhor, porque eu sei que Ele é o Deus da minha salvação. Abacuque não perdeu o foco do Criador. Ele não perdeu. Assim, em qualquer momento Deus pode virar o nosso jogo. Ele estava com medo? Sim. Porque ele começa falando, ainda que a figueira não floresça. O que é? Ainda que não tenha nada, ainda que venha fome, ainda que eu vá para o cativeiro, pode acontecer o que for. Eu esperarei o Deus da minha salvação. Ele é a minha força. O cenário que Abacuque escrevia não era um cenário bom. Quantas vezes em nossas vidas, queridos, que nós estamos diante de cenários difíceis, que nós achamos que nós vamos morrer, achamos que é o nosso fim. Quantas coisas você já passou que você achava que era o seu fim? E não foi seu fim, você está aqui. Deus te sustentou. Então agora você pode estar passando uma dificuldade, ou você pode vir a passar uma dificuldade, você vai passar. Você vai passar. Deus não vai deixar você morrer sem você viver tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém, meus irmãos? Então, querido, Abacuque, deixa eu colocar aqui no slide aqui, no 23, nós estamos falando de Joacás. E durante o reinado de Joacás foi quando Abacuque escreveu. Eu coloquei ali o versículo para nós lermos, do 3 ao 16. E Joacás foi levado para o Egito por Faraó Neco. Ele foi levado para lá e ele estabeleceu o filho de Josias, outro filho de Josias, chamado Eliaquim, como rei, no lugar dele. O irmão de Joacás ficou no lugar dele. E ele determinou que mudou o nome dele. O nome dele não era Joaquim, mas ele mudou. Ou seja, querido, aquele que antes era escravo, voltou a ser escravo de novo. O rei do Egito estava mandando de novo lá, na terra de Judá. Toda vez, querido, que nós não resolvemos as questões, que um dia nós fomos escravos delas, e nós colocamos Deus acima de tudo, e não abandonamos, nós voltamos a ser escravos de novo. Se não vigiarmos, voltamos a ser escravos de novo daquele pecado. E o povo de Judá estava escravizado
por Faraó de novo. Voltou à escravidão anterior. Mas o reino, querido, pode pular para o 24, por favor? O reino naquele tempo, já não era mais o Egito tão poderoso quanto antes. Pois existia uma nação, que era a Babilônia, que já tinha vencido os assírios, já estava sob o comando dos assírios, que era mais poderoso do que o Egito. Então o Egito estava... Nós vimos semana passada que, na verdade, foi Josias que enfrentou uma luta que não era dele, e foi diante de Faraó, e comprou uma briga que não era dele, e por isso que Faraó foi e escravizou o povo de Judá. Mas o Egito não era tão forte como a Babilônia. E a Babilônia veio com Nabucodonosor invadir também a tribo de Judá. Como nós podemos ver no slide número 24, lê ali comigo, por favor, Jeoaquim, filho de Josias, irmão de Joacás, que o faraó que colocou ele como rei no lugar, reinou por 11 anos. Ele é filho de Josias. Seu primeiro nome foi Eliaquim, mas o faraó mudou para Jeoaquim. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais. Em vermelho ali, Nabucodonosor o amarrou em cadeias e o levou cativo para a Babilônia. Também alguns utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor. Final do reinado de Joaquim, de 2 Crônicas 36, e morte de Joaquim. Queridos, olha aqui para mim. Nabucodonosor, que era mais poderoso do que Faraó, também veio sobre Judá e levou o rei cativo. Queridos, veja bem, quando nós não tomamos posições daquilo que Deus coloca na nossa mão, vem demônio de tudo quanto é lado. Vem tentações de tudo quanto é lado. E querem se apoderar daquilo que é nosso. Porque Deus deu aquelas terras para o povo hebreu. Era deles. Nós já estudamos aqui, desde quando eles saíram do Egito, por que eles estão nessa situação? Por causa da desobediência. Como eles não tomaram posse daquilo que era deles e tomaram decisões segundo a cabeça deles, o que aconteceu? Eles colheram o fruto daquilo que eles plantaram. O que aconteceu? Todo mundo mandava lá, menos eles. Todo mundo mandava. Vinha o rei do faraó, mandava do sul. Vinha o Nabucodonosor da Babilônia, mandava também lá. Porque eles não tinham domínio daquilo que Deus tinha dado na mão deles. Por isso, querido, se Deus colocou a sua família na tua mão, toma conta dela. Toma conta da tua casa. Toma conta do teu trabalho. Toma conta de onde Deus colocou você. Porque se você não tomar conta, os demônios vão tomar conta. Toma posse daquilo que Deus colocou na tua mão. Não deixa portas abertas. Não deixa nenhum espaço para o Satanás entrar. Ele não precisa de brecha para poder entrar. Ele já veio matar, roubar e destruir. Ladrão precisa de brecha, ele derruba a porta. O demônio já vem com toda a força. Então você, querido, não deixa brecha para ele. Toma conta, toma posse. O que é meu é meu. E o que é seu é seu. Ora e consagra, não deixa o diabo entrar. Todo mundo mandava em Judá, menos quem deveria mandar, que eram os reis que estavam no poder. E eles foram levados ao cativeiro. Nabucodonosor veio, levou o rei para a Babilônia. Nessas levas que Nabucodonosor levou para a Babilônia, foi também Daniel e foi também Ezequiel, os profetas que estão na Bíblia. Eles foram levados ao cativeiro, ao exílio da Babilônia. Né? Então, queridos, depois que Joaquim, que não era Joaquim, era Eliaquim. Queridos, ao tamanho da posse do inimigo. Ele não só invadia e tomava conta, ele mudava até o nome dos reis. Mudar o nome, querido, significa tirar a identidade. Mudar o nome significa tirar a identidade. Mudar o nome significa alguém que está marcando posse. Nabucodonosor estava marcando a terra. Assim como o faraó, você viu que era um reino do sul, faraó, um reino que vinha do sul, o Egito, e outro reino que vinha do norte, do outro lado,
E eles tinham a mesma prática. Primeira coisa que eles faziam é o quê? Vou mudar o nome. Para quê? Para desconfigurar. Para falar, não, aqui depois que eu invadi aqui, eu mudei até o nome do rei. Eu mando mesmo aqui. É essa a mensagem. Para tirar, querido, tudo, qualquer patriotismo, qualquer coisa do coração deles. Mudava até o nome, a mesma prática que eles tinham. Satanás não vai mudar o teu nome, amém? Porque o nome que Deus te deu, Deus honrará você. Satanás não vai mudar o teu nome. O seu nome é aquele que Deus escreveu já no livro da salvação. Esse é o nome. Esse é o nome, está escrito lá. Amém, meus irmãos? Você vai ser conhecido pelo nome que Deus te deu. Abra a tua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo número 1. Eu gosto de ler esses livros para reforçar aquilo que eu estou falando, que foi escrito na mesma época. Ezequiel, capítulo número 1. Diz assim a palavra de Deus. No 30º ano, no 4º mês e no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos. Onde ele estava? No meio dos cativos, lá no exílio da Babilônia, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio, do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a do Senhor. Queridos, Ezequiel estava vendo o que estava acontecendo nos reinos que vieram antes de Joaquim. Ele estava vendo o que estava acontecendo e ele foi levado ao cativeiro. Quando o pastor aqui fala sobre a visão de Ezequiel, que está ali à frente, dele entrando no rio e Deus mostrando a transformação, quando ele ia mais profundo com o Senhor, o pastor falou várias vezes isso, a transformação de tudo que estava à volta dele. Quando o pastor fala isso, você tem que ser levado a esse tempo que Ezequiel estava vivendo. Porque o que ele estava vivendo era uma situação de tamanha tristeza. Ele conhecia a história e sabia, eu estou aqui nesse cativeiro, mas não era para me estar aqui. Era para me estar lá em Judá, vivendo o que Deus deu para nós. A visão que ele estava vendo, o que Deus estava mostrando para ele, Deus estava mostrando diante de uma realidade totalmente ao contrária. Deus estava falando com ele numa situação que ele estava preso. Quando nós vimos aqui Ezequiel falar do vale de ossos secos, que o pastor também já falou algumas vezes aqui, eu acho que foi o pastor Herod que pregou também sobre isso, eu não lembro quem foi, acho que foi o Herod. Enfim, Ezequiel estava nessa situação. Quando Deus fala de um exército para se levantar, é porque a situação que Ezequiel estava era a situação de cativeiro. Então, a visão que você tem que ter, por que Deus falou desse jeito? Porque ele estava no cativeiro. Deus está falando assim, eu posso levantar um exército. Quem que é o exército? Aquele povo que estava ali, o povo de Israel que estava no cativeiro. Eu posso transformar através de vocês mesmos. Vocês estão no cativeiro, mas se olhar para mim, eu posso mudar essa história aqui mesmo. Essa era a visão de Ezequiel. Você lê isolado, talvez você não entenda, mas olhando no contexto, você consegue entender por que Deus mostrou dessa forma para Ezequiel. Era baseado naquilo que ele estava vivendo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Avança mais um para mim, por favor, no 24. Não, no 25. Depois assumiu o trono Joaquim. Reinou por 3 meses. Filho de Jeoaquim. Durante o reinado de Joaquim, o rei da Babilônia levou cativo, transportou os utensílios da casa do Senhor, os príncipes e os homens valorosos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. E no discurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que levassem a Babilônia, como também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei de Judá e Jerusalém. E o rei da Babilônia estabeleceu o rei, em lugar de Joaquim, ao tio destes, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Veja bem que
o Nabucodonosor estava saqueando Judá, saqueando tudo que tinha de ouro, tudo aquilo que Davi conquistou, tudo aquilo que Salomão conquistou, tudo aquilo que o rei Ezequias conquistou nas guerras, que ele ficou 4 dias coletando tudo aquilo que tinha de despojos, tudo aquilo que tinha de riqueza, Nabucodonosor estava levando para a Babilônia. Estava saqueando. Querido, alguém saqueia alguém forte? Saqueia só o fraco. Se alguém chegar na sua casa e falar, vou levar essa televisão aqui, pastor Rodrigo, você vai falar o quê? Mas, rapaz, vai ter que passar por cima de mim para levar essa televisão aqui. Não vai pegar minha TV, mas nem a pau, eu que trabalhei para conquistar. Alguém vai pegar alguma coisa da sua casa? Não, você é forte, você vai proteger a sua casa, você não vai deixar. E por que o rei da Babilônia vinha e pegava, mudava nome, levava rei ao cativeiro? Porque era um povo derrotado. Porque eles estavam derrotados, eram fracos. Mas não era para estar na situação, não era. A situação que chegou, querido, ficou sem força alguma. E você vê que esses reis derradeiros aí, esses últimos, nenhum deles olharam para o Senhor mais, se perderam de vez. Perderam a esperança. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, trocava rei, mudava o nome, saqueava, e ninguém falava nada. Ninguém fazia nada. Porque era um povo que já estava dado como morto, dado como vencido. É assim, querido, que o diabo faz. Ele vai minando, a ponto da pessoa ficar sem força. Chega uma hora, ele vai fazendo, você já deve ter visto essa história, que a pessoa fala assim, nem ligo mais. A pessoa diz assim, quando ela vai sendo derrotada por Satanás, quando ela não consegue tomar uma posição, ela fala, mas agora foi seu filho, não tem problema, meu marido não tem problema, meu emprego não tem problema, ela não liga mais para nada. Porque ela já se convenceu como derrotada. Ela não liga. Quando ela perde a visão do Senhor, perde o foco, ela não tem mais força, ela vai perdendo, e chega um ponto que ela nem liga mais. Nabucodonosor mandava e desmandava, porque ninguém tinha força para lutar. Mas nós vamos ver aqui na frente, eu falei que ia preparar um material sobre o Antigo Testamento, nós vamos falar daqui a pouco, e nós vamos ver que foi o tempo que Deus mais falou. O tempo dos reis de Judá dividido, e a tribo do norte, Israel, as tribos divididas, foi o tempo que Deus mais falou. Foi o tempo que mais se levantou profeta. Foi o tempo que mais Deus alertou. Mas por decisão do povo e da liderança do povo, eles não quiseram ouvir. Foram levados ao cativeiro por causa de escolhas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o último rei, Zedequias, o rei número 20, reinou por 11 anos em Jerusalém. O último rei de Judá, seu primeiro nome, porque quem instituiu ele rei foi o próprio Nabucodonosor. Você pode ver que ele dá aqui uma observação importante. Foi Nabucodonosor que falou que Matanias ia assumir o reinado. Mas por que Nabucodonosor não colocou alguém da confiança dele? Porque Deus não volta atrás da palavra dele. A palavra de Deus diz que tinha dito que haveria uma dinastia, que não sairia do trono nenhum daqueles que são descendentes de Davi. Então, não foi à toa que Nabucodonosor colocou Matanias, foi porque Deus tinha falado. Deus não volta atrás, querido. Nabucodonosor não poderia colocar um rei dele, de confiança dele? Colocar uma pessoa de confiança minha lá? Por que eu vou deixar aqueles pessoal lá para me enganar? Eu não conheço eles direito? Não, colocou um que era descendente, porque a palavra de Deus se cumpre, meus irmãos. Por isso que ele colocou Matanias aqui, que era descendente de Davi. Foi o último rei de Judá. O rei da Babilônia mudou os seus nomes para Zedequias. Era tio de Jeoaquim. Foi mau aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias. O profeta Jeremias falou diretamente com Zedequias e não adiantou. Que falava por parte do Senhor. Está escrito em 2 Crônica, capítulo número 36. Zedequias reina e é levado com o seu povo cativo para a Babilônia. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor,
rei da Babilônia, veio contra Jerusalém e a cidade foi sitiada, arrombada. E Zedequias foi levado cativo para a Babilônia. Seus filhos foram degolados, os olhos de Zedequias vazados, e ele foi atacado com 2 cadeias. Foi atado com 2 cadeias de bronze. Tudo isso está escrito em 2 Reis, capítulo número 25, e 2 Crônicas, capítulo número 36. E a queda de Jerusalém, por volta de 587 e 586 anos antes de Cristo. Aqui nós terminamos a história do Reino do Sul. Triste fim. Se nós olharmos lá atrás, nós vamos lembrar eles entrando na terra de Canaã, Josué fazendo a divisão das terras por tribo. Você vai ver que tinha tudo para ser perfeito. Mas por escolhas, tudo deu errado. Foi Deus que errou, irmãos? Não foi Deus que errou. Foram os homens que erraram. Não foi Deus que errou. Eles foram maus na presença do Senhor. Não ouviram a voz de Deus. A divisão das tribos, tudo foi por escolha do povo. Amém, meus irmãos? Aqui foi o fim da história do reinado de Judá por esse tempo, né? A palavra de Deus se cumpre. Eles estavam exilados, mas não estavam mortos. Porque sobre a vida deles, eles eram ainda a menina dos olhos de Deus. Eles estavam no cativeiro porque estavam colhendo o que tinha plantado. Mas Deus não tinha morrido ainda. Deus nunca morre. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava pagando o preço. Mas viria um tempo que eles voltariam para Jerusalém. Queridos, novamente eu vou falar para vocês. Um país do tamanho do Sergipe. Pequeníssimo. Dá 200 quilômetros de extensão de largura e 400 de comprimento. Vamos falar assim. 400 quilômetros. É muito pequeno. 200 quilômetros daqui em Santos. E daqui em Curitiba. Não é nada. É uma terra muito pequena. E está lá Israel, lá. Um monte de gente vai contra eles, alguém destrói eles? Não destrói, não vai destruir. Não vai destruir. E quando chegar ao ponto de pode ser que vai ser destruído, Jesus voltará. Jesus voltará e vai pisar sobre o monte. Assim diz a palavra de Deus. Sobre o monte Sião ele irá pisar. E aí nós vamos estar juntos, querido. Fica tranquilo que você não vai estar aqui, não. Nós vamos estar junto com Deus. Um país tão pequeno. Mas sob o comando do Senhor, eles prevaleceram. E prevalecem até hoje. Estavam no cativeiro, mas Deus iria mudar essa história. Mas eu encerro por aqui. Eu quero falar para os irmãos. Passa mais um, por favor. Eu fiz esse daqui, ó, para os irmãos. Eu queria ver que semana que vem eu vou trazer impresso. E aí eu vou trazer umas 30 cópias, 40 cópias, eu vou dar para os irmãos. Ali fala exatamente o que eu estou explicando. Aqui é o reino do norte e aqui é o reino do sul, que eu acabei de falar agora. E aqui estão todos os reis que nós estudamos, ó, todos. E eu vou tirar uma cópia desse aqui e vou trazer para os irmãos para você guardar para você lembrar tudo que você aprendeu. Amém, meus irmãos? Queridos, deixa eu falar, eu vou pular para uma outra parte hoje, uma outra parte da aula que eu tinha falado para os irmãos que eu iria fazer. Queridos, quando eu falei para o pastor que Deus tinha colocado no meu coração, eu não tinha esse material pronto. Eu já ministrei essas aulas no tempo, mas o tempo que eu fiz, nossa, eu vou parecer que eu sou velho agora, eu sou novo. Eu fiz com tripé e eu fiz desenhando. Tudo isso aqui eu desenhei, escrevia. Isso é antigo, né? Mas eu ia fazer assim, falei assim, não, vou usar aquele lá que vão chamar o de velho, né? Não vou fazer de novo. Aí eu fiz desenhando, desenhava os mapas, desenhava os nomes dos reis, escrevia, né? E eu fiz tudo assim. E eu preparei esse material. Quando eu falei para o pastor que Deus colocou no meu coração de ministrar as tribos do reino, o pastor falou assim, mas eu vou fazer um pano de fundo, então, para você entrar no assunto. Pode ser? Eu falei, claro que pode, lógico, estamos juntos. Aí ele fez o pano de fundo de tudo, de toda a história. E o pastor começou a falar lá de Gênesis, quem estava aqui lembra, né? E depois, quando nós estudamos Gênesis, o pastor falou de Abraão, falou de Noé, de Abraão, e entregou para mim aqui, para me falar dos reis aqui na frente. E eu comecei a falar desde a saída do Egito, né? E quando eu fui estudando tudo, Deus me disse assim, você está vendo que nós acabamos estudando a Bíblia inteira, do Antigo Testamento, praticamente?
Aí eu peguei e falei assim, então Deus colocou no meu coração de falar um pouco sobre o Antigo Testamento, rapidamente, que eu não tenho muito tempo. E nós não vamos ministrar aqui uma aula de bibliologia. Se eu for para ministrar bibliologia, eu vou precisar de mais tempo. Se Deus me der a oportunidade, a próxima vez nós estudamos sobre bibliologia. Eu não vou falar sobre bibliologia agora, só vou falar sobre o Antigo Testamento, para você ver que a Bíblia ela se completa. A Bíblia não é assim, livros perdidos, não, ela se completa, né? E nós vamos ler algumas coisas sobre o Antigo Testamento. Eu queria que você acompanhasse. Eu também posso disponibilizar todo esse material que nós estudamos aqui para os irmãos via WhatsApp, né? Posso mandar para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre os livros do Antigo Testamento. Antes de começar a falar sobre o Antigo Testamento, pula para mim, por favor, para o 28. Nós temos que falar sobre os livros do Antigo Testamento. Né? Existe uma música que nós cantamos com as crianças, né, Neide? A Neide lembra, né? Acho que a irmã também lembra aqui, né? Lembra de cantar os livros da Bíblia. Eu queria cantar com você, mas eu não sei cantar nem parabéns no ritmo, né? Nem parabéns eu saio do ritmo, dando parabéns, né? Eu queria cantar com os irmãos, e alguém que sabe me ajuda, porque eu não quero passar vergonha sozinho, né? Ajuda eu a passar vergonha também. Eu quero cantar os livros para você ver, querido, que quando eu aprendi, eu contava na Mirim para as crianças, quando eu dava aula para as crianças, que eu fiquei 6 anos dando aula para as crianças na Mirim, eu com a Zilda. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu aprendi essa música toda vez que eu estou no sufoco para Xabacuque, né, eu canto a musiquinha que eu lembro, né? Então a música diz assim, ó, você canta comigo aí, não vai deixar eu passar vergonha, hein? Eu estou cantando que eu não sei nem cantar parabéns. Então fala assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Amém? Esse é o Antigo Testamento, né? Se você cantar essa musiquinha, é difícil guardar os livros, 39 no Antigo Testamento. Cantada é mais fácil. Eu não fiquei vermelho porque eu sou escurinho, né? Mas estou morrendo de vergonha. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 66 livros na Bíblia cristã. A Bíblia católica tem mais livros que foram adicionados, né? E nós vamos falar isso porque não é aula de bibliologia. Então nós vamos falar só daquilo que eu quero, o foco que eu quero dar para os irmãos. Irmãos, avança mais um, por favor, no 29. Os livros do Antigo Testamento, eles são divididos por temas. E os temas que são divididos são os Pentateucos, são um dos temas. São os 5 primeiros livros, é a Torá. Os judeus, eles estudam por esses livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá que eles carregam contém esses 5 livros, né? Eles não se apegam para estudar os outros livros, eles levam como realidade somente esses 5 livros. Quando você fala assim, o que é a Torá? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dentro desses 5 primeiros livros estão os patriarcas da palavra de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, né? Dentro desses 5 primeiros livros está também Adão, né? Está também Noé, está também Moisés. Moisés é o autor que escreveu esses 5 primeiros livros. Queridos, olha que coisa tremenda. A palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Como Moisés escreveu algo que ele não viveu, né, pastor? Deus revelou, né? Deus revelou para Moisés. Tudo que você lê hoje da palavra de Deus, no início, foi Moisés que escreveu, porque Deus revelou, né? Isso aqui, a história, ela é escrita a partir de Adão. Mas existe uma pré-história. Quando alguém fala para você assim, se alguém já falou para você, você está virando pré-histórico, olha, querido, você está muito velho. Você é antes da história, né? É antes da história, que é reconhecida a história a partir
de Abraão, de Adão, que começou em Gênesis. Pré-histórico é coisas antes da história escrita. É aí que entra a história, que eu não vou falar desse assunto aqui, que é muito polêmico. Eu não vou falar desse assunto agora, não vou falar dos dinossauros, não pergunta para mim. Mas existiu dinossauro, queridos? Eu creio que existiu, que as provas estão aí. Mas são assuntos pré-históricos, né? Antes de estar escrita a Bíblia, né? O que eu creio, né? Que existia os dinossauros aqui, quando o diabo caiu, deixou a terra sem forma e vazia, que eles morreram. É isso que eu creio, baseado na palavra de Deus, certo? Não sei, eu nem perguntei para o pastor a opinião, eu não gosto de falar as coisas sem a opinião do pastor. Eu não gosto de falar nada aqui que não é que Deus falou para ele. Isso é o que eu creio. Nem falei para ele que eu ia falar desse assunto. É pré-histórico, antes da história. Depois a história começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, a Torá. Outra coleção de livros, né, que a Bíblia é uma coleção de livros, os poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Queridos, não é porque fala poesia que nós vamos entender, não tem muita importância, é uma poesia. Não, tem toda a importância, o Espírito Santo estava ali. Está faltando quem ali? O Jó? Mas cadê o Jó? Nossa, eu li um monte de coisa e não vi que o Jó não estava ali. Perdão, meus irmãos, o irmão está certo, está faltando o Jó. É que eu li vários materiais e esqueci de pôr o Jó aqui. Perdão, meus irmãos. Obrigado, pastor. Tá faltando, porque tem 4, né? Como é que tem isso? Eu falo 5 só mostro 4? Estou guardando um na manga. Está faltando o Jó ali, né? Existe falei com o pastor sobre essa semana, sobre Jó. Jó não tem um livro, não tem quem foi o escritor de Jó. A Bíblia não fala quem foi o escritor. Mas o jeito que foi escrito o livro de Jó, o jeito que foi escrito, as palavras que foram usadas, se acredita que foi Moisés que escreveu. E se acredita que foi escrito no tempo de Gênesis, entre Gênesis e Êxodo. Se acredita. Eu não tenho evidência. Falei, pastor, o senhor tem alguma coisa sobre isso? Eu nunca estudei sobre isso, né? Então, eu vou falar que os historiadores dizem que foi escrito por Moisés nesse tempo. Porque quando você vai ler, você não consegue encontrar evidência para a gente falar, de fato foi escrito, né? Então, entre os poéticos estão Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos e Jó. Sobre a história do povo de Israel, não é com a inspiração do Espírito Santo sempre, são os livros Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Sobre os profetas maiores, nós temos 5 livros. Lembrando que eu já disse aqui há alguns tempos. Maiores não por questão de importância, e sim por tamanho do livro. Os profetas menores têm a mesma importância. É o mesmo Espírito de Deus que falou, mas é por tamanho de livros e não por importância. Os irmãos vão entender porque eu estou falando dos livros. Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos, na linha do tempo, esses livros onde se encaixam. Os irmãos vão entender porque eu estou falando dos livros. Profetas menores são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são a divisão dos livros do Antigo Testamento. Queridos, nós como homens de Deus, mulheres de Deus, tem coisas que são básicas para nós aprendermos. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus sem saber essas pequenas coisas. Isso aqui são pequenas coisas. Queridos, nós não somos, nem eu, nem o pastor Rodrigo, nem o pastor Anderson, nem o Harold, somos pessoas que, mas é que você foi escolhido para isso, Deus só fala para vocês. Não, Deus não fala. Nós vamos estudar para buscar. Nós vamos buscar de Deus, nós vamos buscar de estudo, de livro. Antes era mais livro, era 200 livros em cima da mesa. Agora não, mais internet você usa, né? Mas nós vamos estudar para buscar. Mesma coisa que Deus revela para nós, pode revelar até mais para vocês ainda.
para todos nós. Essas coisas aqui são básicas para nós sabermos, porque nós podemos servir um Deus sem conhecer. Conhecer mais de Deus é conhecer da palavra de Deus. Essas coisas aqui são muito básicas para nós. Nós temos que saber decor. Os livros da Bíblia, a sequência, saber decor. Você fala, mas eu nem li a Bíblia inteira ainda, pastor. Eu queria ler a Bíblia inteira. Se você não leu, comece pelas coisas básicas. Quais são os livros do Novo Testamento? Quais são os livros do Antigo Testamento? Quem escreveu? Quando escreveu? O que aconteceu? São coisas básicas. Por quê? Nós não podemos servir um Deus superficialmente. Temos que servir um Deus no profundo. E para conhecer Deus, tem que conhecer a palavra de Deus. E como que nós vamos conhecer Deus sem conhecer nem quando foram escritos os livros? Para que foram escritos? Que situação que o povo estava? Eu não estou cobrando, querido, de vocês nada. Quem sou eu? Não tem nem essa... Não fui ortogado para isso, não. Para cobrar ninguém. Estou falando um alerta, porque quando você conhecer mais, um povo que... Como que é a frase, pastor? O povo que conhece jamais... Ninguém domina a mente de alguém que conhece a Bíblia. Querido, isso é conhecer a Bíblia. Conhecer a história. Tem algumas partes que nós estudamos aqui dos reis, que talvez se você ler isolado, você vai falar assim, mas que Deus ruim. Eu não vou nem servir esse Deus é muito ruim. Mas vai entender o contexto. Quem é ruim? É Deus que é ruim? Vai entender o contexto para você ver. É Deus que era ruim? Não era Deus. Era a escolha do povo. Vamos avançar mais um pouco. No slide número 30. O pastor disse, pode falar, viu, pastor? Se você querer falar alguma coisa aí, pode falar, viu? Tudo isso que eu falei dos livros, que eu estou passando só, não estou falando de bibliologia, estudando a Bíblia, só estou falando só superficial para os irmãos entenderem. Aí eu fiz esse cronograma aqui, essa cronologia bíblica, de quais foram os tempos bíblicos que houveram. O tempo do princípio, o tempo dos patriarcas, o tempo de Israel e Egito e o Êxodo, o tempo do Canaã e Juízes, ali está o anos aproximado, não dá para falar se é exatamente isso, é um anos aproximado, o Reino Unido, o Reino Dividido, o fim de Judá, que nós acabamos de estudar agora, o cativeiro e restauração e o período intertestamentário. Nós vamos ver agora cada período desse. Avança mais um para mim, por favor. Aí eu selecionei aqui 3 pontos. Princípios, patriarca, no mesmo mapa eu vou estudar agora. Princípios, patriarcas, Israel no Egito e o Êxodo. 5 livros fazem parte desse tempo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó. Eu coloquei Jó aqui eu coloquei. Aqui eu não esqueci dele, não. Foi nesse tempo que foi escrito. Lembrando que não dá para falar exatamente quando foi escrito. Não temos base bíblica para falar. Mas foi escrito nesse tempo. Segunda parte. Avança mais um pouco, por favor. Canaã e Juízes. 3 livros foram escritos nesse tempo. Josué, Juízes e Ruth. Fazem parte desse tempo. Quando nós falamos Canaã e Juízes, nós estudamos aqui também todos os juízes, Sansão, Débora, falamos sobre Jefté, falamos sobre todos os juízes que passou nesse tempo. 1.300 anos antes de Cristo. E foi aqui, querido, aqui que começou o povo querer se rebelar e querer um rei. Aqui começou a ideia. Os juízes julgavam o povo, não julgavam de ser juiz. Julgava perante o que era certo e o que era errado. Queridos, divergência sempre teve entre pessoas. Tem alguém que vai apartar isso, resolver isso. Alguém que decide. E o juiz é aquele que decidia. Falava, o certo é isso e isso. Ouvindo a instrução de Deus. É assim que funcionava o juiz. É assim que era para ser. Deus estabeleceu para trazer paz entre o povo. Para não haver divergência, para não haver confusão.
E logo eles falaram que nós não queremos um juiz, nós queremos um rei. Porque eu olho para as outras nações aqui, todo mundo tem rei. Nós vimos isso aqui. Então nós queremos um rei igual o outro povo tem. Querido, o reinado era teocrático. Existia uma teocracia. Era Deus que era o rei deles. Era só eles ouvir a instrução de Deus. Mas eles queriam algo físico. Querido, nós temos o costume de querer as coisas físicas. Eu não consigo ver, então não consigo acreditar. Não consigo ver, não consigo acreditar. Jesus se apresentou com as mãos furadas e falou, vê aí. Você não acredita? Vê? Então vê agora. Acredita agora, Tomé? Você está vendo? Ficou fácil para Tomé, né? Ele não creu que Jesus tinha falado que voltaria, que iria ressuscitar. Os outros discípulos disseram, nós vimos Jesus ressurreto. E ele não acreditou, tinha que ver. Jesus veio e se apresentou. Mesma coisa são eles quando eles reivindicaram o rei. Eles queriam um rei físico. Queria algo que podia confiar com mais facilidade. Queridos, confia. Porque tudo que Deus já fez na sua vida, não é possível, querido, que esse Deus não existe. Claro que existe. Tudo que Ele já fez na tua vida, tudo que Ele já fez na minha vida, claro que já era para me estar morto. Eu já era para me estar morto. Igual diz o pastor, né? Eu, do jeito que eu estava, no caminho que eu ia vindo lá, cara, com tanta bebida, eu já estaria morto com certeza. Muitos de nós aqui não estaríamos mais aqui. Ou estaríamos sendo usados na mão de Satanás para destruir famílias, destruir vidas por aí. Mas Deus nos resgatou. Deus nos trouxe para a luz. Por isso, queridos, eles reivindicaram um rei porque queria algo físico. Nós não conseguimos pegar no Espírito Santo. Pegar fisicamente? Não tem como pegar. Mas nós conseguimos sentir a presença dele. Sentir, nós conseguimos sentir. Ele está presente em todo o tempo. Nós não precisamos de algo físico, não. Nós cremos que ele está aqui, porque nós podemos sentir a presença dele. Aleluia. Aleluia. Avançando mais um pouco, aí eu vou lá para o Reino Unido. Quando o reino estava unido, quando se levantou Saul, Davi e Salomão e Roboão, na primeira instância, era um reino unido. Quais foram os livros que foram escritos? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, parte 1 Reis, 1 Crônicas e Salmos. Foi escrito nesse tempo. 931 anos antes de Cristo. Querido, Deus é tão maravilhoso que eles pediram um rei, Deus deu um rei. Não queriam um rei? Deus deu um rei para eles. E dar o rei para eles fez que eles obedecessem? Não. Nós acabamos de estudar agora. Era um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. 2 reis bons, um rei ruim. Todos eles, querido, não prevaleceram na presença de Deus. O reino do norte, nós estudamos aqui, foi levado ao cativeiro da Síria. O reino do sul foi levado ao cativeiro da Babilônia. Deus, querido, não parava de falar, mas eles não se posicionavam. Não era nem para ter levantado um rei, não era nem para ter dividido. Mas o que veio acontecer logo depois, no slide número 34, reino dividido e o fim do reino de Judá. Queridos, olha um monte de livro. Lembra que eu falei para os irmãos? Aqui eu estou falando de livros, cronologicamente, os livros que foram escritos. De 700 anos antes de Cristo a 587 anos antes de Cristo. 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salmos, Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica. Eu não errei, não, porque ele vai no 1 Crônica pega antes no Reino Unido e no Reino Dividido também. 2 Crônicas, Joel, Jonas, Isaías, Oséias, Miqueias, Amós, Naum, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Lamentações, Obadias, Ezequiel e Daniel. Onde estão os maiores avisos de Deus? Está onde? Aqui. E por que nenhum rei decidiu obedecer?
Deus estava falando, querido? Estava falando. Os profetas estavam sendo enviados. E por que eles não obedeceram? Por decisão, querido. Deus não muda na nossa decisão, querido. Deus não quer robô. Deus quer quem adore em espírito e em verdade. Deus não quer robô. Deus poderia falar para eles, você vai obedecer porque eu quero. Pronto, eles já começavam a obedecer na hora. Mas Deus não quer. Ele deu livre-arbítrio, ele não interfere, querido. Os profetas estavam aí, estavam falando. Mas eles optaram em não ouvir a voz do Senhor. Eles optaram em viver o que eles viveram. Foram levados ao cativeiro. Pensa num Deus, querido, que tira o povo da escravidão, leva para uma terra que mana leite e mel, como ele tinha prometido para Abraão, coloca o povo nessa terra, divide para eles viverem bem, e eles voltam no final para onde? Para o cativeiro de novo. A lição que nós temos que aprendemos aqui é, se nós não olharmos para o Senhor, iremos cair no cativeiro. Se não olharmos para Deus, iremos ser presos e escravizados. O que escraviza o homem, pastor? O pecado. Satanás e seus demônios. E chega lá, querido, no cativeiro, para sair depois, só Deus na causa, só buscando a face do Senhor. Deus estava falando todo o tempo. Olha um monte de livro que está nesse tempo aí. Em 113 anos. Olha um monte de livro escrito. Um monte de profeta falando. E a obediência? Nada. Para finalizar, por favor, pastor. Glória a Deus. Tanta informação, né, irmãos? Bastante informação. Nesses livros proféticos, principalmente ali, ó, Ezequiel, Daniel, né? O livro de Lamentações foi o Jeremias que viu a cidade ruir, né? Ser levado o povo cativo. Ele viu entrando os soldados, tacando fogo no templo. Ele viu os soldados tirando a virgindade das moças, matando os rapazes. Foi um tempo difícil. Mas ali no livro de Daniel, tem uma profecia no capítulo 9, que é chamada das 70 semanas, né? Que era para Deus trazer o povo dele de volta do cativeiro, e era para tudo ter um finalizado no ano 40 da nossa época, ano 40. Jesus faleceu com 33, né? Ele se entregou com 33, 7 anos depois era para estar todo mundo de volta lá para Israel. Isso não tem acontecido, como vocês são testemunhas disso. Nós estamos agora vivendo essa história, né? Por que Deus ainda não levou o povo dele de volta? Porque essa profecia de Daniel, capítulo 9, ela foi parada. Ela parou na morte do Messias. E ali já faz mais de 2000 anos que essa profecia está parada. Para que está parada? Tem um versículo muito, muito bonito lá, se você quiser abrir a sua Bíblia, ó, em Romanos capítulo 11, e o versículo 25. O porquê que Deus ainda não trouxe o povo dele, na sua totalidade, de volta para os territórios de Israel. Por que isso não aconteceu ainda? E o porquê que Deus parou a profecia de Daniel capítulo 9, sendo que pela cronologia bíblica era para estar sendo tudo concluído no ano 40, né, que fala lá, 70 semanas estão determinados diante do seu povo, desde a ordem que foi dada para o povo voltar, ou seja, 490 anos antes, né, de Cristo chegar. No livro de Neemias tem uma ordem ali para o povo voltar e restaurar o templo, né, restaurar a cidade. Então, desde daquele dia até os dias de hoje, né, era para ter se cumprido já há muito tempo essa profecia de Daniel capítulo 9 e ainda não foi cumprida, não foi fechada, mas parte dela já foi cumprida. O povo foi liberto do cativeiro, voltou para Israel, mas depois caiu de novo, né, no Império Romano, e está tudo espalhado de novo. Mas aí diz assim, em Romanos capítulo 11, versículo 25, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Ele está falando assim, até agora era um mistério, mas agora está sendo revelado. Que veio endurecimento em parte a Israel,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o versículo 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, principalmente no profeta Daniel, que parou essa profecia de 70 semanas, que Deus está esperando, com muita paciência, entrar a plenitude dos gentios. Ou seja, os gentios que somos nós, em entrar em obediência à palavra dele. Então, ele vai tendo paciência, ele vai chamando, ele vai chamando. Vai chegar um momento que entrou o último, que aceitou a Cristo e agora está obedecendo de fato a palavra dele. Então aí, irmão, fecha-se a porta do tempo da graça. Fechou essa porta. Deus agora vai ter um compromisso, não mais com a igreja. Não mais com a igreja. O compromisso de Deus agora se volta para Israel. Agora a igreja vai passar, esses que ficaram, o momento da tribulação. E vai ser difícil ser salvo, mas muito difícil. O tempo da salvação é agora. E o que o inimigo tem feito nesses dias? De tudo, para trazer preguiça espiritual, para as pessoas não buscarem a Deus no dia de oração, na escola bíblica, nos cultos, quer colocar outras coisas, outros artifícios para as pessoas ficarem nas suas casas, nos seus confortos. E quando ele vir, vai ser rápido. E ele vai levar a igreja que está acordada. Infelizmente, vai ficar muita gente. Mas o compromisso de Deus, enquanto o pastor Fernando disse aqui, o Espírito de Deus está aqui. Quando nós adoramos, quando falamos em outras línguas, é o Espírito de Deus que faz isso. Quando a igreja for levada embora, o Espírito de Deus não vai agir aqui, não tem como convencer. Aí vai ser o reino do anticristo perseguindo aqueles que ficaram. Então vai ser um reino muito difícil. Um reino onde muitos países entrou em guerras. Essa situação comunista, que não existe Deus, que não tem essa. Então esse pensamento, isso aí vai invadir o mundo inteiro. E as pessoas não estão apercebidas a isso. Então, quando entrar a plenitude dos gentios, a igreja vai ser levada. Tudo isso está tudo nesses profetas ali que o pastor Fernando está falando. Nos tempos, porque Deus vai dando profecia para Israel e para os gentios e para pós-arrebatamento também. Tudo isso está no âmbito. Agora, é muito difícil da nossa parte o startar, buscar a Deus. Mas depois que nós startamos e buscamos a Deus sem parar, fica leve. Né, pastor Fernando? Vamos romper isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quando nós falamos na parte dos profetas ali, no slide 34, nós estávamos vendo, nós estamos falando que aqui existem profetas falando para aquilo que eles estavam passando, mas existiam profecias aqui no meio também, que eram messiânicas. Profecias que Deus enviaria o Salvador. Deus não estava falando somente do que ele estava passando. Deus estava falando que viria um tempo de renovo. Viria o Salvador. Tanto é que quando Deus falou que o trono de Judá era da descendência de Davi, ele disse que dali viria um Salvador. Lá, quando a Eva e Adão pecou, ele disse que viria um Salvador. Era um tempo difícil por causa das escolhas, mas aquilo não era o fim de Israel, que viria o Salvador, porque tem profetas messiânicos que estavam falando. Falou para Daniel de como seriam os reinos, falou para Isaías sobre o Messias, falou até para Miqueias aonde nasceria o Messias, no detalhe, né? Deus estava falando, né? Deus estava dando esperança, né? Queridos, se alguém dali do meio, um daqueles reis, falava assim, nós vamos ficar na presença do Senhor e não vamos sair mais. Nenhum rei saísse. Se fosse, não era possível porque era o destino deles, por causa das escolhas deles. Se falasse isso, com certeza essa história seria outra. Baseado no que Deus tinha falado que faria. Mas eles, querido, se venciam com os desejos carnais, as coisas desse mundo, e não conseguia prevalecer.
Mas Deus não estava só falando para aquele tempo, vocês vão para o cativeiro, é isso mesmo que vai acontecer? Não. Deus está falando, não, vou enviar um Salvador. Vai haver um Salvador que vai vir logo ali. Né? Deus, querido, não desiste do povo dele nunca, jamais. Você nunca será esquecido. Você nunca será esquecido pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Por favor, pastor. A paz, irmãos. Amém? Pedir perdão para vocês. Cheguei um pouquinho atrasado hoje. Cheguei do serviço cansado. Quase perdi a hora. Mas o pastor mostrou o slide ali. E ele falou que ali foi aonde Deus mais falou, né? Vê um versículo que Deus falou comigo, na carta aos Romanos, que Deus falou com o pastor também, né? No capítulo 5, versículo 20, que fala assim, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olhando assim pelo slide ali, a gente percebe que ali sim foi um momento também onde o pecado ele estava bem enraizado na vida das pessoas. Né? Eles não queriam mais obedecer a Deus. Estava enraizado. Mas a gente olhando as profecias que aconteceu, como Deus falou, houve uma abundante graça de Deus. Né? Deus queria tirar o povo daquela situação. Mas o povo estava tão avultado com a lei, com o pecado, assim, né, que eles estavam tão afundados no pecado, que eles não conseguiam enxergar a graça de Deus. Né? E aí os profetas viam essa maravilha, mas o povo não abriu os olhos para enxergar. Ok, irmãos? Então, a graça de Deus, ela vai ser sempre abundante na nossa vida. Né? Se a gente abrir os nossos ouvidos e dar ouvido à voz de Deus, ela vai se manifestar. Quando Deus manda a carta para 7 igrejas, né? Em todas elas, você vai ver um versículo assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem aqui que não tem ouvido aqui? Levante a mão. Todo mundo tem ouvido aqui, né? Se você fosse surdo, você teria ouvido também. Porque o surdo também escuta a voz de Deus. Amém? Então não tem desculpa para ninguém. Porque Deus fala. Então, se você tiver ouvido, ouça a voz de Deus. Né? Que quem ouviu aqui nesse tempo, ele recebeu da graça do Senhor Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus se cumpre, irmãos. Não tem como a gente fugir. Ok? Obrigado, pastor. Está mais velho, né, agora? Está mais velho, ficou mais velho essa semana, pastor. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Mais velho, mas tá enxutão ainda, né? Glória a Deus. Irmãos, depois desse tempo dos profetas, do reino dividido, fim do reino de Judá, aqui também está a queda do reino do norte, veio a última parte, que é do cativeiro e restauração. Período intertestamentário. Queridos, os livros que foram escritos nesse tempo foi Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Queridos, o pastor pregou aqui semana passada, o Herod, sobre Neemias. Foi o tempo de reconstrução. Quando esse povo, a Síria, tomou conta de Samaria e levou todo o povo do norte ao cativeiro, e depois veio a Babilônia, Nabucodonosor, invadiu o reino do sul e levou o povo escravizado para a Babilônia, as terras ficaram todas destruídas, a cidade ficou em ruínas, as portas queimadas e destruídas. Foi nesse tempo que Neemias voltou para reconstruir. Quando o rei viu que ele estava triste, perguntou: por que andas triste diante da minha presença? Ele disse: porque como que eu vou? Eu estou falando eu estou contextualizando a minha versão, tá? A versão Fernanda, essa daqui. Porque eu estou triste. Estou triste mesmo. Como é que eu vou ficar feliz lá onde estão meus parentes? Porque o povo não foi totalmente levado para a escravidão. Tem alguns povos pobres que ficaram na terra. E ele disse: como é que eu vou ficar feliz onde meu pai está enterrado?
Aonde meus antepassados viviam, está tudo destruído, tudo acabado. Acho que foi o pastor pregou semana passada sobre isso. Aí ele pediu assim, aí o rei falou, o que eu posso fazer para ajudar? Me dá cartas, para que eu possa ir lá e reconstruir. Né? E quando ele foi reconstruir, tinha um monte de adversário falando para ele não reconstruir, levando ele para baixo. Desce aqui para nós conversarmos. Eu não tenho tempo, estou fazendo uma obra. Desce aqui para nós conversar um pouquinho, que estava tentando matar ele. Não, tem que reconstruir, estou fazendo uma obra. E com uma colher de pedreiro na mão e a espada na outra, reconstruindo Jerusalém. Queridos, diante de tantas guerras que nós vivemos, é um leão para hoje, outro para amanhã. Mas todo dia é luta, todo dia que tiver luta, vamos para a luta. Né? Mas nós vamos perder o nosso foco. Neemias não perdia o foco. Esdras falando da palavra, trazendo o povo de volta na palavra, aquilo que tinha se perdido do Senhor. E Neemias reconstruindo fisicamente. Quando ele chega na terra, o que ele faz? Pega um cavalo e vai andar no meio das ruínas. Fala, meu Deus, vai dar muito trabalho isso aqui. E ele fez o quê? Vou desistir, vou parar, vou voltar lá onde eu estava. Estava bem como copeiro, lá tranquilo com o rei. Por que eu vou ficar com essa loucura aqui? Vou nada. Ele falou, não, vou reconstruir, para isso que eu vim. Foi para isso que você veio, querido, para reconstruir aquilo que foi perdido. Foi para isso que você foi chamado. Para pegar aquele que está perdido e levar ele à luz do Senhor. Para isso que você foi chamado. Não perca o foco. Não deixe as coisas desse mundo, querido, fazer você se perder naquilo que você foi chamado. Israel estava destruído, mas Deus estava com o povo. Neemias voltou, reconstruiu. Junto com Esdras, restabeleceu o culto ao Senhor. E os profetas Malaquias, Zacarias, Ageu falando. Esther foi usada nesse tempo também, com o rei, Assuero, obrigado. Com o rei Assuero, foi usado como intermediária. E tem uma palavra de Esther, que eu acho lindo, e eu toda vez quando eu estou assim, sabe quando fica meio perdido, falo, meu Deus, estou perdendo foco, sabe? De vez em quando você fala isso para você, né? Eu estou perdendo foco, estou meio desfocado. Eu lembro de uma palavra que Deus falou, usou Mordecai para falar com Esther. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Olha que palavra linda, querida. Quando você estiver perdido em algum lugar, alguma coisa, fala assim, será que não foi para esse tempo que Deus colocou você ali? Será que não foi para isso que Deus colocou você ali? Quando você fala, eu vou sair desse trabalho, não quero mais, não aguento mais essa menina mexendo no saco, esse rapaz mexendo no saco, eu vou sair daqui. Pensa assim, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Será que não foi por causa dessa vida que Deus te colocou ali? E aí Mordecai ainda falou mais ainda. E não esqueça você não, viu? Que você também vai morrer. Quando ele descobrir que você é judeu, você vai morrer também. E qual foi a resposta de Esther? Qual foi a resposta de Esther? Então fala para eles jejuar, se consagrar, e eu vou na presença do rei. Mesmo sem ser chamada, correndo o risco de morrer. E se eu morrer? Morri. Eu morri, que morra. Queridos, morrer com Deus é vantagem. Se for para me morrer, que venha a morte, então. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou onde você está? Será que não foi para isso que Deus colocou onde você está? A palavra dura é essa, né? Porque às vezes a gente está querendo jogar toalha. É mais fácil correr, mais fácil fugir. Mais fácil é abandonar. Querido, abandonar quem não tem Deus é o que todo mundo que não tem Deus já faz. Como assim? Todo mundo que não tem Deus já abandona as outras pessoas que não têm Deus. Deixa para lá, não quero amizade com essa pessoa. Ela é muito difícil, deixa jogada. Isso é a pessoa do mundo que fala. E você vai falar, não posso fazer isso. Foi para esse tempo que eu chamei para pregar, certamente para esse daí. Pregar para quem é fácil. Querido, ficar no meio de gente legal é fácil. Não é? É mais fácil ficar perto de gente legal, não é? Aí aquela pessoa que é pedra no sapato, que é problema, ninguém quer ficar perto. É essa que Deus quer. Foi para esse tempo que Deus te colocou lá. E pasme você, enquanto você não fazer o que você tem que fazer com aquela pessoa, você vai ficar lá também. Você vai ficar lá naquele lugarzinho, falando, eu quero sair, eu quero sair. Não vai, querido, não vai. Por quê? Porque enquanto você não fazer o que Deus mandou você fazer,
Deus não vai te tirar. Eu acho lindo essa palavra de Esther. Nossa, será que não foi para esse tempo? Sempre quando eu estou perdido num pensamento, mas eu quero desistir, eu quero parar, eu não quero fazer mais, vem essa palavra. Será que não foi para esse tempo que você foi colocado para ir nesse lugar? Será que não foi para isso? Né? Pronto. Fiquei assim. Glória a Deus. E passa mais um, por favor, irmão. Eu agradeço os irmãos pela atenção, por ter vindo aí todos esses dias. Muito obrigado por ter a sua presença aqui, né, assistindo às aulas, acompanhando. Espero ter ajudado a edificar você, né, que Deus tenha me usado para poder ajudar você a conhecer mais a palavra de Deus. E quando Deus, agora o pastor vai entrar com outro tema. Queridos, a palavra de Deus ela é linda. O pastor vai entrar com um tema agora falando sobre Daniel, sobre escatologia, sobre o que irá por vir. E é maravilhoso, é uma sequência. É uma sequência, nós acabamos aqui. Nós acabamos aqui, estudamos praticamente, eu repassei tempo a tempo para você ver que nós falamos praticamente toda a Bíblia. Todo o Antigo Testamento nós falamos. Né? E Deus já falou para mim agora estudar o Novo Testamento e fazer a mesma coisa também. Vou começar já, né? Vocês não podem parar, né? Agora eu já vou montar meus slides tudo do Novo Testamento. Quando Deus permitir, Deus falar, agora é a hora de ministrar o Novo Testamento, vamos ministrar o Novo Testamento. Que não pode parar, querido. Eu não posso parar aqui. Agora acabei. Ufa, chega. Não chega não, né? Agora é a hora de avançar mais um pouco. É a hora de avançar mais um pouco. Por favor, Neide, pode falar. Pode vir aqui na frente, Neide. Faz. Zedequias. Não, foi o 600, né? Quer ver? Ó, o fim de Judá foi 600 anos. 600 anos aproximado, tá? Sempre aproximado, né? Não dá para falar quantos anos, mas 587 anos fala assim, mas 587, 600. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Agora o pastor vai continuar falando da escatologia, né? É outro assunto que eu amo estudar, né? Queridos, não podemos estudar a Bíblia isolado e estudar a Bíblia como letra. Uma das coisas, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu não estudo a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. Porque eu falei, mas como é que você lê a Bíblia? Eu faço assim, ó. Abro e leio. Aí eu leio e não entendo. Mas aí não dá para entender mesmo. Aí, estava eu com a minha esposa. Eu peguei Gênesis, eu peguei a síntese da Bíblia, aqui onde fala, todos os livros da Bíblia, aqui onde fala, você conhece todos os livros? Eu falei para ela, eu com a minha esposa falamos assim, Gênesis, comecei a falar assim, olha como que é a Bíblia, é fácil. Gênesis é quando foi criado tudo. Êxodo foi quando eles foram presos, porque eles não obedeceram a Deus, foram presos e saíram do Egito com Êxodo. E começamos a falar em cima do índice, usando o índice para falar cada livro. Mas é assim tão simples assim? É tão simples assim. Não dá para você ler isolado. Se você ler isolado só uma parte, não dá. Ela se completa. E não dá para você ler só letra. Porque a Bíblia não é um livro de história, não, irmãos. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro da história do povo, mas escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. E como você quer entender só pela letra? Não, tem que ser com a mesma inspiração com o Espírito Santo. Ele vai revelar coisas para vocês que não revelou para mim, que não revelou para o pastor. É com o Espírito Santo. É junto com ele. E ele vai ajudar a revelar coisas que não está escrito aqui. É coisa além da letra. A Bíblia, querida, ela não é difícil, mas não dá para ler isolado. O maior foco que Deus colocou no meu coração para me falar aqui, eu falei várias vezes para os irmãos, é que os irmãos entendam o período e o que estava acontecendo quando cada livro foi escrito. Primeira coisa que quando você vai ler a Bíblia, quando foi escrito? O que o povo estava passando? Quem escreveu? Aonde ele estava? Porque você tem que entender o contexto da situação que você estava vivendo.
Quando você lê, por exemplo, Abacuque, você vai entender. Não, eu lembro Abacuque, o pastor Fernando falou. É quando ele estava sendo levado para o exílio, e Abacuque vendo tudo que ia ser destruído, e ele estava falando que mesmo que tudo fosse destruído, que aparentemente ia acontecer, que estava vindo o Egito do sul, que estava vindo Babilônia do norte, mesmo que tudo isso venha à destruição, eu adorarei o Senhor. Essa era a realidade de Abacuque, você vai entender diferente. Porque só ler porque ele escreveu, às vezes fica confuso mesmo, mas lê por inteiro. Lê o contexto, lê o momento, lê aonde, quem foi, o que ele estava passando, em que tempo foi, para quem que ele estava falando. Tem que ter respostas para você. Faça algumas perguntas básicas, escreve no seu caderno. Vou começar a ler Sofonias. Tá, vou ler Sofonias. Quem escreveu? Quando escreveu? Onde ele estava? Para quem escreveu? E começa a responder. Ah, lembrei. Eu tenho aqui no meu celular, o pastor Fernando mandou. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, foi na época do cativeiro. Estava na época do rei e tal. Ah, agora eu lembrei. Então agora eu consigo entender esse contexto. Amém, meus irmãos? Fora tudo isso aqui, ainda tem o pastor Rodrigo que sabe tudo da Bíblia. Você vem e pergunta para ele. Ainda tem o pastor antes que pode te ajudar. Tem eu que posso te ajudar. Tem o pastor Herod que pode te ajudar. E outros irmãos aqui que conhecem a palavra de Deus. O Jorge pode te ajudar, conhece a palavra de Deus. Tem vários irmãos que dão aula aqui no discipulado, pode te ajudar também. Não dá, querido, para falar. Nós aqui, nesse tempo que nós estamos juntos aqui, não dá para falar que eu não consigo entender, não tem ninguém que me ajude. Isso não é uma verdade. Ninguém pode falar. Dá para entender, né? E tem um monte de gente para ajudar aqui. Né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastorzão, por favor. Eu não vou nem falar igual o pastor. Você deu para entender? Glória a Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos? Glória a Deus. Agradecer ao pastor Fernando. O pastor Fernando agora volta no cargo dele, né? O pastor Fernando, ele é o superintendente da escola bíblica. Então ele vai, assim, quando foi dada a incumbência, nós conversamos, né? Aí Deus colocou logo no coração dele para passar essa aula aí, né, o Antigo Testamento. Então, assim, eu disse a ele, né, a igreja também, ela avaliza, né, ela assina embaixo o chamado ministério. E pelo conhecimento que o senhor demonstrou ter na presença de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, a igreja avaliza o seu chamado, né, a igreja aceita o seu chamado. É por isso que o senhor foi chamado para ajudar aí, né, na superintendência da escola bíblica. Então ele vai, né, começar os cultos de domingo, vai finalizar. Eu estava aqui ajudando ele porque ele estava ministrando, estava dividindo. Então ele vai começar os cultos, vai finalizar e vai estar também nas classes. Às vezes vai assistir uma classe com o discipulado, outro dia vai assistir uma aula lá com as crianças. Ele vai ver aqui tudo para melhoria e para ajudar os irmãos, né? Então, se faltar professor, quem é que vai dar aula? É ele. Né? Deu um problema lá no pastor Fernando, ele tem que estar preparadinho ali. Né? Ou, se não tiver, já escolher as pessoas. Ó, a irmã não veio, ó, irmão, você pode descer lá e dar aula lá para as crianças, e assim vai. Né? Deus abençoe. Obrigado por essa bênção, essa riqueza. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Deus abençoe. Deus seja louvado. Esse é nosso Deus, né? Aí ele vai agora, vai fazer a escala dos professores, né? Tem aula com a pastora Cleia, pastor Rodrigo, os irmãos, tudo vai estar ministrando aula, né? E Deus vai colocando no coração dele. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Oi? Oh, por favor, chega aqui. Aleluia. Paz a todos. Irmão, motivo de muita alegria, né, que eu vou dizer. E também é um pedido que eu faço para que os irmãos continuem orando, né, pelo trabalho do discipulado, que está sendo uma bênção. Na segunda-feira passada, após o pastor Rodrigo ministrar a aula sobre o porquê eu preciso conhecer a Jesus, o irmão Anderson, né, agora o irmão Anderson, que é irmão do irmão Rafael, após a aula entregou a vida a Cristo, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Na aula passada, no domingo, que domingo e segunda é a mesma aula, no momento da aula que o pastor dele estava ensinando, eu aproveitei e fiz o apelo. E ninguém respondeu. Né? Falei, amém, todos já entregaram a vida a Cristo então. Né? Que filho de crente não é crentinho, todos eles têm que entregar a vida a Cristo.
Daí hoje, ao findar a aula sobre a certeza da salvação, o Eric me chamou e falou, quero conversar com você. Falei, tá bom. Falei, vamos subir lá então, depois de terminar a gente conversa, que eu não sabia o assunto. Ele falou, ó, tenho procurado andar no caminho do Senhor e tal, mas só que eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Então ali oramos junto, entregou a vida a Cristo, e hoje mais uma salvação, né, aconteceu, o trabalho do discipulado, amém? Deus seja louvado. Tem alegria no céu quando o pecador se arrepende. Né? Aleluia. Irmão Cidinho, chegue cá. Nós vamos orar pelo senhor Claudio Honor, que é amigo do irmão Cidinho, e ele vai fazer o quê? Cateterismo. Vamos levantar, estenda as mãos para cá, vamos levantar o clamor. Deus, o senhor Claudio Honor, amigo do teu servo, que pediu oração no dia de ontem, e o Senhor nos lembrou aqui nesta hora. Pai, ele vai fazer cateterismo, Senhor, visita ele. Pai, o seu servo junta a fé com a igreja, e nós cremos nesse milagre. E ele verbalizou o desejo de vir aqui visitar também qualquer dia. Que ele venha já para contar o testemunho, que o Senhor é fiel e ouviu a voz dos seus santos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor fala para ele que a igreja orou por ele. Tá bom? Vai ter versículo hoje? Tem? Então vamos sentar um minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Vamos ouvir. Ouvi hoje a irmã dela. Meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã.